eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Nós conhecemos já essa passagem. O Senhor fala com Filipe, nós lemos aqui que foi só para experimentar. A Bíblia revela que Jesus bem sabia o que tinha que fazer. Amém? Graças a Deus, ele sabe o que tem que fazer, mais do que a gente. Ele sabe o que tem que falar, ele sabe o que tem que fazer. Ele é onisciente. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre, eternamente. E ele operou os milagres físicos porque tinha a promessa que o Cristo que ia chegar, ele ia fazer os milagres físicos. Era a prova que ele era o Messias prometido. Tanto é que João Batista manda os discípulos dele lá perguntar se ele era o que da promessa ou espera outro. Aí ele manda o recado: a vida de João Batista, que os cegos veem, os aleijados levantam, os mudos estão falando, os surdos estão escutando. Era o sinal que era ele mesmo. Por isso. E quando ele fizesse isso, eles reconheceram que ele era o Messias prometido, o Salvador, e se renderem a ele. Esse era o propósito. Tanto é que Simão, no templo, quando chega o menino lá para circuncidar ele já pega a criança no colo, já há uma alegria sobre-humana no coração, porque ele tinha recebido uma promessa que, enquanto você não vê a promessa se cumprir, tu não vai morrer. Aí chega a criança, ele: já posso morrer tranquilo, Senhor, pode me levar. A alegria, porque eles estavam esperando o Salvador, e ele pega e vê o Salvador. Esses milagres todos eram comprovação que ele era o Messias, o Salvador, que Israel esperava, a consolação de Israel. Amém? Aí no Evangelho de João, no 6, 26,
essas mesmas pessoas, as mesmas pessoas. No 22 diz assim: no dia seguinte, isso aqui depois do milagre, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. As mesmas pessoas. Havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Aí no 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, tu vê que eles vão buscar Jesus, chama Jesus de mestre, e Jesus dá essa resposta a eles. Jesus fala: vocês estão me buscando, e estavam mesmo, e chama ele de mestre e tudo, mas por motivo errado. E Jesus está chamando eles aqui direto de hipócritas. E se Jesus deixou isso aqui escrito, é para se ensinar a gente. Amém? A Bíblia diz assim: aquele que bate, é o que a Bíblia diz, aquele que bate, a porta abre. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. Amém? Nós não viemos aqui, nós não estamos nos reunindo sempre. Essa promessa tem que acontecer. Porque o fim da nossa fé, o propósito de Deus gerar fé em nós é para salvar a alma. Em 1 Pedro 1,9 diz que o fim da nossa fé, o propósito que entra, a fé que entra, é a salvação da nossa alma. Amém? E a Bíblia falou para eles, falou em Deuteronômio: está para nascer um profeta semelhante a mim, e dê ouvido a ele. E o ser humano que não der ouvido a esse profeta será destruído. E é Jesus, a promessa é sobre Jesus. Amém? Amém? E tu vê que o que Jesus preparou não tinha nada. Não tinha, era impossível alimentar esse povo todo. Ele pega o pão, o peixe, dá na mão dos discípulos e vai se multiplicando na mão dos discípulos. E vai saciando, a Bíblia diz que eles ficaram todos satisfeitos, com o bucho cheio. Não tinha a menor chance, mas quem estava alimentando era Jesus. E quando Jesus alimenta, a alma fica satisfeita. Amém? Não deixa sobrar nada, porque não pode, o que Jesus dá, não pode sobrar, não pode cair no chão e deixar. Tem que pegar. Amém? Está tudo isso aqui escrito para a nossa alma. Então, em nome de... porque eles esperavam, mas logo depois recebe uma palavra dessa aqui de Jesus. Porque Jesus, ele contempla o que está dentro. O homem olha o externo, ele olha o que está dentro. A motivação dessa reunião é se alimentar mais de Jesus. E não tem como não ficar satisfeito, porque aquele que
o que come se alimenta dele, o que come o pão vivo que desceu do céu não terá mais fome. E o que bebe essa água não tem mais sede. Amém? É a Bíblia. E Jesus falou e depois fala isso aqui, ó. Vocês estão me buscando porque eles estão me buscando por quê? Por que está me buscando? Ele quer saber. E ele fala, vocês não estão me buscando pela comida que permanece. Fala para eles. E ele fala, trabalhai. O milagre que vocês viram foi só para comprovar quem eu sou. Eu sou o Salvador. Eu sou o Cristo prometido de todo o Antigo Testamento. Eu vim salvar a alma de vocês. E vocês que estão buscando o que perece. Olha como é que está aí hoje. Dá uma olhada como é que está aí hoje. Que a salvação da alma está sendo esquecida. Ele veio para dar a vida eterna. O grande propósito da fé entrar é para salvar a nossa alma. Amém? E a mensagem da cruz continua valendo. Ela é suficiente para salvar a alma. Amém? Então, esse pão vivo, essa palavra da cruz, não precisa ter ajuda, não precisa de mistura. É ela que vai salvar, ela continua salvando e vai continuar salvando em nome de Jesus. Amém? Então, no 6:26, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que me buscais. E quer ver a gente ficar incomodado. Se pergunta, veio fazer o que aqui? Buscar o quê? O que veio buscar? Vim aqui fazer o quê? Está aqui, ó, 26. Me buscai. Eles foram atrás de Jesus. O que nós viemos fazer aqui? Mas eu tenho que dar uma resposta satisfatória. Jesus está falando que isso é o correto. Veio me buscar, mas o quê? Porque se eu vim buscar o que ele veio dar, eu recebo. É promessa. Amém? Eu vou sair daqui, mas com a presença dele. Não tem como eu ir buscar a vida eterna e nunca sair com ela. Está repreendido isso em nome de Jesus. Porque quem está aqui, ele se alegra em dar, e ele veio para isso. Ele quer dar. Amém? Agora, tu não vai achar isso nunca onde não tem a autoridade de Jesus ali. Onde a autoridade de Jesus não reina, não tem como receber. Não tem. Mas aonde a autoridade dele se encontra, porque a vida eterna é a autoridade de Jesus, o nome que está acima de todo nome. É essa autoridade que ele dá para vir para dentro de nós. Amém? Se eu sair de casa para buscar mais dessa salvação, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor, porque é Ele que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Porque é Ele que faz isso. Ele que faz isso. Se em vós não tiverdes essas coisas, e em vós não tiverdes aumentando, cego, não enxerga nada ainda. Porque não tem como vir para a presença dele. E ele contemplou, mestre, viemos lhe buscar. Pode esquecer. Ele faz assim na alma. Aí ele dá essa resposta aqui para eles. Vocês estão me buscando porque eu enchi o estômago de vocês. Não pelo motivo correto.
Vocês estão me buscando pela comida que perece. Mas quando eu fiz aquele milagre, era para vocês me enxergar, sabe como? Vocês tinham que estar me buscando porque descobrir o amor. Vocês têm que estar me buscando porque passaram a me amar. E agora quer me obedecer, quer me seguir. É o amor. Pelo amor não estão buscando. Porque quem busca pelo amor recebe o amor. Amém? E o que motivou a buscar? Encher o estômago. E o que está motivando esse vários lugares lotados de gente? Porque ele abre porta de emprego, porque ele cura doença, não porque morreu e deu a vida eterna. Não tem como ser salvo assim. Mas a gente não pode cair nesse erro. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Só a voz dele. Mas ninguém dá essa vida eterna. E ele contempla o que está dentro. Está indo buscar ele o quê? Ele dá a vida eterna. E é isso que ele quer dar. O que eu fiz foi para vocês me amarem. E o apóstolo Paulo ensinou pelo Espírito Santo o que seria isso. O amor dele nos constrange. Que se ele morreu por todos, logo todos morrem também para viver só para ele. É o que a Bíblia diz. Amém? E ele deixou bem claro, quem é que me ama? O que me obedece, esse é o que me ama. Entendeu quem eu sou. Passou a me amar. Não vendo, mas crendo. E aconteceu tudo. Se entregou a ele. Então vai buscar, não porque ele pode curar a enfermidade física, porque Simão, aqui o que nós lemos, ele não estava doente não. Ele só estava querendo a promessa. Amém? O Simeão, ele foi, quando ele recebe a promessa, ele... Meu pai, pode me levar. Acabou. O que ele precisava aconteceu e ele esperava. E a gente, que nem povo nós éramos, e recebemos essa graça, dessa salvação da vida eterna. Então, quando entra na alma, acabou. Pode me levar. O que eu nem queria e nem imaginava, ele me deu de graça. Amém? Para passar a amar, para quando a gente se reunir, buscar a coisa certa. E se buscar a coisa certa, sem engano, é certo receber. É certo receber. Não é possível, eu vim, tem culto hoje? Tem, eu vou buscar a presença do Senhor. Que o culto é todo dia. E aqui é um renovo na alma. Aqui é um fortalecimento para fazer a vontade dele. Me buscai, e deve. Não pela coisa só para marcar ponto, não. Só para ver um irmão, não. Nada disso. Só para falar que foi, não. Para fortalecer a alma. Faz parte da obediência. Se reunir com os irmãos, para nós nos fortalecermos. Tem que ser isso. Amém? E ele contempla, sabe, se eu vim só por vir, só vim. A Bíblia diz assim, quem está se santificando, continua se santificando mais ainda. Quem está praticando a justiça, vai praticando mais a justiça ainda. Vai se tornando mais santo. Mas a Bíblia diz assim, mas quem não está nem ligando, que vá piorando. É tipo deixar de lado. Mas quem quer, para buscar mais a santidade, e se vou buscar, não é só na mente não, só na emoção não, eu estou querendo, só porque eu estou falando que estou querendo, eu estou vivendo. Não. É real. A autoridade do Senhor dominando nossa vida. Amém? E a gente não é para escutar a palavra do Senhor com cara de quem estamos indo para um velório.
Essa palavra traz vida. Traz vida. Quando pegou no colo, a alegria tomou conta dele. A consolação de Israel chegou. Quando ela entra na alma, a gente ri de tanta bobagem. Agora, quando entra Jesus, nos revelar alegria, tem que tomar conta do nosso ser, essa palavra. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Para que eu vou buscar? Para que eu vou buscar? Para crescer. Amém? Para crescer. Então tem que crescer. Tem que crescer em nome de Jesus. O leite racional, desejar afetuosamente como menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Está repreendido? A gente não, amém, irmão? Vamos que essas promessas espirituais, que através da fé ocorrem na vida dentro de nós, se concretizem. Crescendo, desejar. Eu sei o que eu quero durante a semana. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu estou revelando, o que eu desejo. Não adianta mentir que ele, mestre, viemos aqui, não vimos o Senhor, viemos. Vocês não querem nada comigo. Vocês não querem nada comigo. Vocês vieram vocês vieram em busca do peixe. Vocês vieram em busca do pão. Mas eu não vim, o propósito da minha chegada na terra não foi para isso. Eu vim perdoar pecado. Eu vim salvar a alma. Trabalha, esforça pela vida eterna. Hipócritas. Ele conhece, não adianta. Não adianta tentar parecer santo. Não adianta com ele. Com ele tem que ser na sinceridade. Tem que ser a verdade reinando na alma. Amém? E é promessa. Quem me busca, acha. Quem bate, a porta abre. É promessa para nós. E assim, o que ele cria dentro de nós com essa salvação? Ele cria dentro de nós um desejo ardente por essa palavra para crescer. Desejai, ele está mandando desejar, é porque ele me capacita a querer. Porque a Bíblia diz que ele que trabalha tanto o querer como o efetuar. Se ele está mandando desejar, ele fala para mim desejar, mas ele mesmo diz que ele que cria esse desejo. É sensacional, porque eu mesmo não poderia criar esse desejo dentro de mim. Ele que não tem, sabe por que não tem? No milagre aconteceu. Quantos pães? 5. E olha a quantidade de peixe.
E o que ele fez? Tem 5.000. Tem 5.000. Deu na mão dos discípulos. Foi multiplicando, porque essa é a multiplicação dos pães e dos peixes. Foram multiplicando na mão dos discípulos. E foi dando para todo mundo, e a Bíblia diz que todos ficaram satisfeitos. E sobrou 12 cestos. Significa que quando ele entra em uma alma sedenta e com fome dele, o que não tem passa a existir e vai crescendo. Amém? O que eu faço com o pão e com o peixe, eu faço dentro de uma alma. E fica satisfeito. E tem reserva, que sobrou 12 cestos. Para se alimentar mais. Então é aí a ele que se alimenta. Se alimenta e vai revelar, duvido revelar o quê? Que está com fome. Não está mais com fome. Amém? É essa salvação que ele quer conceder a todos nós. E no final a Bíblia diz em João 12, que são essas palavras que vai julgar a humanidade no último dia. Eu não posso me justificar dando desculpa que essa promessa não aconteceu comigo e eu ficar dando desculpa. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque eu não estou indo com o coração sincero na presença dele. O orgulho ainda atrapalha. Que caia por terra no nome de Jesus. Tem que morrer, o orgulho some para a autoridade dele começar a fazer a obra. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que precisa ser falado, então tem que ser o que ele quer falar, tem que ser de acordo com como ele quer fazer, porque senão não presta para a nossa alma. Amém, irmão? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé.